Jota aceita convite de Amazonino e vai assumir a Secretaria da Região Metropolitana. Vice-prefeito foi autorizado pela Câmara para se licenciar do cargo. Sobe para 723 casos de sarampo confirmados em Manaus. A Zona Leste ultrapassou a Zona Norte em notificações. Moro manda prender ex-executivos da Mendes Júnior condenados em segunda instância. O Norte é a região com mais eleitores jovens no Brasil. Tribunal Superior Eleitoral e Advocacia Geral da União vão cobrar. Político caçado terá que pagar despesa com eleição suplementar. Igreja da Venezuela denuncia violência repressiva contra a oposição. Polícia de Londres isola parlamento após prender homem que bateu com carro em barreira, deixando feridos. Internacional goleia Fluminense e fica a 3 pontos do líder. O crime do porão do Alemão. Juiz nega pedido da defesa de Sotero e o caso não terá reconstituição. No bairro da Raiz, após briga, homem é morto com 3 facadas nas costas. É o Jornal da Manhã que começa agora. O tempo pode nublar e ocorrer chuva em áreas isoladas, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo diz que a probabilidade de chover 6 milímetros é de 80%. Manaus está amanhecendo com 24 graus de temperatura e a máxima prevista é de 33 graus Celsius. A umidade relativa do ar está em 84%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É terça-feira, 14 de agosto. 226 dias do ano. Faltam 139 para terminar 2018. Dia de Santos Anilau Cóstica. Comemoramos ainda o Dia do Protesto, o Dia de Combate à Poluição e o Dia da Unidade Humana. O Rio Negro desceu mais 6 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 16 centímetros. Datas e fatos. O que aconteceu nesta data? 1415. Os ingleses invadem a França, de onde não foram expulsos até 1450, quando a participação de Joana d'Arc nas batalhas foi decisiva. 1415. Os ingleses invadem a França, de onde foram expulsos em 1450. Em 1920, os 7º Jogos Olímpicos começam em Antuérpia, na Bélgica, após um intervalo de 8 anos imposto pela Segunda Guerra Mundial. 1498, Cristóvão Colombo descobre durante sua terceira viagem a Ilha Margarita, no litoral venezuelano. A ilha é conhecida por suas pescarias de pérolas. 1945, Segunda Guerra Mundial, rendição incondicional do Japão às forças aliadas. 1982, tropas do Irã desencadeiam uma ofensiva contra o Iraque no primeiro dia do Ramadã. 1994, Carlos, o Chacal, terrorista mais procurado do mundo, é preso quando passeava nas ruas do Sudão. Ele foi acusado pela morte de 83 pessoas. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A bicicleta e o futuro da mobilidade urbana no Brasil estarão em pauta no 7º Fórum de Bicicletas de Manaus, evento gratuito que acontece na cidade de amanhã até o dia 17. Uma realização do movimento Pedala Manaus e Fundação Amazonas Sustentável FAZ. A ação acontecerá sempre a partir das 19 horas na sede da FAZ, na rua Álvaro Braga, no Parque 10 de Novembro, com inscrições limitadas no site www.faz-amazonas.org. 5h52 em Manaus. O Jornal da Manhã traz as primeiras informações desde as ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, como é que está o tempo na área onde você se encontra? Nublado, Paulo, nesse momento, no coração da zona leste da cidade. Nós estamos bem ao lado do Terminal 5, aqui em frente à garagem da Global. O tempo é bem nublado, Paulo, aquele ventinho bom, muito tranquilo por aqui, mas tem ameaça de chuva, viu, Paulo, para qualquer momento aqui nessa área. Como já dissemos ainda há pouco, na abertura deste noticioso, que o tempo hoje pode ficar nublado e ocorrer chuva em áreas isoladas, Alberto Peregrini. Assim esperamos, né, Paulo? Por aqui não choveu ainda, mas temos aí esse tempo nublado, temperatura muito gostosa. Se vê até pessoas com aquela roupa mais grossa, uma manga comprida, que estão na parada do ônibus já prevenido, Paulo. Alberto Peregrini, a cidade viveu horas de calmaria no que se relaciona a mortes por violência. Pois é, Paulo, é apenas um evento, apenas uma morte por violência, assim, na bairro da Raiz. O homem que foi morto a facadas, Paulo, circunstâncias ainda misteriosas. Não se sabe ainda se trata-se de um assalto, se trata-se de uma morte por engano. O fato é que um homem foi assassinado, ele foi atacado por 2 homens, tentou ainda travar uma luta corporal com esse homem, mas acabou levando aí 3 facadas mortais
ontem no bairro da Raiz. Ele foi abordado. Os homens que o atracaram vinham em um carro, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? As informações dão conta de que eles estavam em um carro. Se alguém viu, não diz, né, Paulo, aquela coisa da lei do silêncio, mas aí já estão vendo as câmeras de segurança, alguém já disse que trata-se de dois bandidos que estavam num carro. A polícia já está investigando, já está tentando ver se tem alguma câmera de segurança no local para que esse crime seja desvendado o mais rápido possível. Aquela morte que causou grande repercussão, Roberto Pellegrini, aquele garoto de 9 anos que foi morto, uma bala perdida, ele estava com um homem nada mais, nada menos, que era o namorado da mãe dele, né, Pellegrini? Pois é, né, Paulo? Mais uma vítima. Infelizmente, esse garoto acabou morrendo, né? Chegaram aí para matar o padrasto dele e ele acabou morrendo, infelizmente, aí, por tiro. Uma criança apenas de 9 anos de idade acabou morrendo aí na base do tiro. Segundo informações, todas as mortes acontecidas no final de semana, e que foram muitas, Pellegrini, todas relacionadas com acerto de contas. Pois é, né, Paulo? A gente vem sempre noticiando aqui no Jornal da Manhã, a polícia, a Secretaria de Segurança classifica como mais de 88% das mortes acontecidas em Manaus tem como motivação o acerto de contas, seja por tráfico de drogas ou por vingança, mas o grande número, né, o grande motivo é o acerto de contas. E falando em morte de criança, Pellegrini, um fato lamentável aconteceu em Itacoatiara. A mãe pediu para um filho dela, também menor de idade, pegar o seu bebê para embalá-lo em uma rede na garagem da casa. E o garoto fez isso. E quando ele embalava a rede, uma coluna caiu, onde estava o armador da rede, em cima da criança, que morreu esmagada, Pellegrini. Pois é, né, Paulo? Uma tragédia no município de Itacoatiara também, Paulo, que viveu aí uma segunda-feira, né, um dia de ontem de muitas lamentações também, devido ao acidente de trânsito que matou 2 pessoas, deixou outras 2 gravemente feridas aí, acidentes envolvendo motocicleta, que vem acontecendo muito em Itacoatiara. E somando-se mais a essa tragédia que aconteceu com essa criança quando a coluna caiu. Agora, né, o pedreiro que fez essa coluna, eu vou te contar, a criança acabou aí morrendo esmagada. Sobrenome Naia, segundo informações. O Naia é aquele grande construtor, né, que caiu aquele edifício, até hoje não precisa. O cara tem sobrenome Naia. Mas. É o pedreiro, né, Paulo? É o pedreiro. A coluna feita de areia. Pellegrini, e o transporte coletivo da cidade, como é que está? Tranquilo, Paulo, o pagamento caiu em dia, aí tá tudo tranquilo, a expectativa agora para o próximo dia 20, o ticket também está em dia. Agora a única reivindicação dos trabalhadores, eles pedem para que dê uma melhorada nos ônibus. Paulo, se você prestar atenção nas rodas, nos pneus desses ônibus que rodam na cidade, é uma vergonha. Todo dia tem ônibus aí na rua de pneu furado. Ontem não foi diferente, na Alameda Cosme Ferreira, próxima à entrada do Conjunto Tiradentes, um pata-choca, né, como você bem colocou e hoje já é conhecido em toda a cidade, assim os articulados, um pata-choca furou o pneu ali nas proximidades do Conjunto Tiradentes. Mais à frente, próximo a Murano, um outro pata-choca também deu problema. Paulo estava lá com o pneu dianteiro estourado. Então isso representa até mesmo, não, Paulo, um perigo para quem precisa andar nesses coletivos. Sem dúvida alguma. Vamos interagir com os nossos ouvintes. Alberto Pellegrini, a dona Avelina Duarte está em Natal, no Rio Grande do Norte, acompanhando o Jornal da Manhã, e todos os funcionários do estaleiro Juruá também, aqui do outro lado da ponte Rio Negro, também acompanhando o jornal. E o seu Chiquinho Cameli, e todos os dias ouve o Jornal da Manhã. E vamos também parabenizar o Jander Nobre, que hoje está aniversariando e que todos os dias acompanha o Jornal da Manhã. Está completando 69 anos hoje, Pellegrini. Opa, parabéns aí. Tomara que eu chegue aí também aos 69. Diz que é muito bom chegar aos 69, chegar a essa idade, aos 69 anos. Parabéns aí para o nosso amigo. Parabéns também, Paulo. Um abraço especial para o pessoal da Ilha do Jacurutu. Tive a oportunidade de conversar com o pastor Alcemir, diz que o rádio é todo dia ligado lá na Ilha do Jacurutu, comunidade distante aí do município de Iranduba. Não dá nem para ir de carro, Paulo. Não conheço lá, mas todo mundo fala que o pastor aí é muito gente boa, e o pastor Alcemir diz que o rádio é ligado lá na comunidade, na voz lá da comunidade,
para que toda a comunidade possa ouvir o Jornal da Manhã lá no Jacurutu, Paulo Guerra. Pois é, Peregrino, a gente fala em aniversário aqui, de repente, nas redes sociais, através aqui do aplicativo Humano, a dona Lauriette, que também está aniversariando, está acompanhando o Jornal da Manhã, tomando já o seu café de aniversário, Peregrino, e até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo, quando voltaremos com essas e outras informações aqui dentro do nosso noticiário policial. Vamos destacar, Paulo, que houve uma perseguição policial durante essa madrugada, quando a polícia estava fazendo, né, a perseguição. O motoqueiro acabou batendo, né, numa viatura da polícia e acabou sendo preso. Ele estava fugindo e bateu na viatura da polícia. E daqui a pouco a gente vai trazer mais informações em relação a esse caso. Ele não morreu, Peregrino, teria o corpo fechado, seria isso? Pois é, Paulo Guerra, né? Ele procurava a ajuda, né? A grande maioria de bandidos procura as ajudas de babalorixás, né? Para fechar o corpo, para que não tenha esse negócio de bala, essa coisa toda. Ele saiu, foi levado ao Platão Araújo, mas não corre risco de morte. Segundo ele, ele tem o corpo fechado através de babalorixás. Aliás, chefe, você um dia já procurou um babalorixá? Ainda não, Peregrino. E nem eu. É contigo. Informações através do nosso aplicativo. O sinal em frente a Inovar não está funcionando. Está informando aqui um dos nossos ouvintes. E quem está acompanhando também o Jornal da Manhã é os moradores do residencial Jacarezinho, lá em Itacoatiara. Outra informação. Na Albérico Antunes tem um vazamento de um cano da Manaus Ambiental, antiga Cosama, entre a Carvalho Paz de Andrade e a Tito Bittencourt. E estão pedindo providências e a chegada de uma equipe da concessionária de água para o reparo. 6h05, temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Acompanhado de seu vice e da primeira-dama do município, dona Laura Nicolau, o prefeito Beto D'Angelo participou da cerimônia de abertura oficial do curso de Direito ofertado pela Universidade Newton Lins, em Manacapuru. A solenidade se deu na noite de ontem, no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e contou com a participação de autoridades da educação e representantes da universidade. Beto D'Angelo detalha a importância do curso em nosso município. Esse investimento que a Newton Lins faz ao município de Manacapuru é muito mais do que bem-vindo. Vem para contemplar, da mesma forma que ano passado nos habilitamos para receber o curso de medicina. Então, Manacapuru, dentro em breve, nós vamos ter o curso de medicina, e a reforma e ampliação do nosso hospital hoje já atende os requisitos que lá exigiram para nós. E da mesma forma que agora há pouco nós conversamos com o pró-reitor, ele vai retornar a Manacapuru e, em função da reconstrução do nosso hospital, ele já vai também trazer o curso de enfermagem para o município de Manacapuru. Portanto, Manacapuru hoje se habilita para trazer os grandes cursos que antes não vinham. Por quê? Porque não tinha um município preparado, um município que oferecesse as condições para que as universidades investissem no nosso município. Somos polo e sonhamos em trazer outros cursos também, como engenharia. Mas, para o momento, o curso de Direito chega no momento oportuno, no momento que agracia o povo de Manacapuru, garantindo aí grandes profissionais no futuro. O vereador Antônio Nogueira, que também presidia o curso de Direito, disse à nossa reportagem que a vinda da Newton Lins para Manacapuru já é um grande ganho. E agora, com a implantação do curso de Direito, o que era sonho para muitos, agora é realidade. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Em comemoração ao mês do soldado, a faixa liberada da Ponta Negra vai contar com exposição de material de emprego militar realizada pelo Comando Militar da Amazônia, com apoio da Prefeitura. O encontro marcado para esta quarta-feira, a partir das 17 horas, tem o objetivo de aproximar a população das práticas realizadas pelos soldados. A exposição vai ser montada pelas organizações militares e conta com materiais peculiares das tropas de artilharia, antiaéreas, equipamentos, viaturas, uniformes, radares, banners, vídeos, exposição fotográfica e pessoal para segurança e demonstração. 15 estabelecimentos foram autuados durante uma fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amazonas, do CRFM, nos municípios de Itacoatiara, Urucurituba e Rio Preto da Eva. Em todos os municípios foram observadas infrações como falta de climatização ou insuficiente para resfriamento de medicamentos, além das instalações precárias,
área de aplicação de injetáveis sem condições de higiene e sem equipamentos adequados, fracionamento irregular e comercialização de antibióticos sem o devido controle. Nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, será a vez do bairro de Educandos, na Zona Sul, receber o Seminário Manaus em Debate, promovido pelo Conselho Municipal de Cultura, o Concultura, que tem como objetivo discutir questões da identidade e valorização da cidade. O seminário será realizado na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No Conjunto Cidadão 5, Nova Cidade, no Cemitério dos Índios, está sendo levantada, está acontecendo uma invasão e a polícia já tinha retirado as famílias, mas agora eles voltaram e colocaram arame farpado e virou comunidade indígena. Imagine só, no cemitério. O prefeito Chico do Belo, do município de Anamã, eleito pela coligação Anamã Merece Respeito 2, vem ignorando o slogan da sua campanha e a política nacional de resíduos sólidos, juntamente com a empresa Inclopor, transformando área verde no município em lixeira a céu aberto. A denúncia dos moradores chegou ao conhecimento do deputado estadual Cabo Maciel, que formalizará a denúncia ao Ministério Público do Estado para que fiscalize o desrespeito com a população. Em constante processo de modernização e em respeito ao meio ambiente, o Tribunal de Contas do Estado está implantando o Sistema Eletrônico de Informações em software desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a tramitação 100% de processos e documentos eletrônicos internos no âmbito administrativo da Corte de Contas. Sem ônus para a administração pública, o acordo de cooperação para ter acesso ao SEI já foi assinado pela conselheira presidente do TCE, Yara Lins dos Santos, na semana passada, e prevê, em até 120 dias de implantação, a tramitação digital de ofícios, memorandos, requerimento de férias, abono permanência, pedido de indenização férias ou licença especial e processos administrativos como contratos, viagens ou cursos, entre outros. Com a adesão, o TCM se soma a outros 6 tribunais de contas e a mais de 300 órgãos brasileiros que já usam com sucesso o SEI. Agora 6 horas 10 minutos em Manaus. A produção de bicicletas em fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus teve alta de 31,7% em julho em relação ao mês anterior. Foram produzidas 67.068 unidades em julho e em junho foram 50.929 unidades. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, Abraciclo. Houve crescimento de 3,2% quando comparado à quantidade de bicicletas fabricadas em julho de 2018 e julho de 2017, com 64.966 unidades. Os municípios de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, ganharão 18 escolas voltadas para a educação indígena no território etnoeducacional do Rio Negro, localizado ao noroeste do estado. O lançamento de 2 editais de chamamento público, cada um com 9 espaços educativos indígenas, foi feito na manhã desta segunda-feira pelo ministro da Educação, Rogério Soares, em solenidade realizada no Instituto Federal do Amazonas, IFAM, aqui em Manaus. A região amazônica vive a maior diversidade de povos indígenas do país, com aproximadamente 30 nações pertencentes às famílias linguísticas Aruaque, Tucano, Yanomami e Nadahupi, falantes de mais de 19 dialetos. Grande parte das aldeias e comunidades está localizada nas cabeceiras dos afluentes e subafluentes da bacia do Rio Negro. Sobe para 723 casos de sarampo confirmados em Manaus. A Zona Leste ultrapassou a Zona Norte em notificações. Larissa Balheiro tem os detalhes. Em 7 dias, Manaus apresenta mais 121 novos casos de sarampo em relação ao último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, a capital já tem 723 casos confirmados da doença. Desde julho, Manaus está em situação de emergência devido ao aumento dos casos. Um óbito já foi registrado neste período de um menino de 7 meses. O boletim de saúde aponta ainda que a Zona Leste de Manaus foi quem apresentou o maior número desses casos. São 245 confirmados contra 242 na Zona Norte, que antes liderava o número de ocorrências do sarampo. Apesar dos números, o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, acredita que houve redução. A gente observa nesse boletim atual, não é um dado ainda a se comemorar, mas há uma pequena queda no número de casos diagnosticados. A taxa de crescimento é menor do que a do mês passado. Nos meses anteriores, a gente estava observando uma taxa de crescimento de 30%. E agora, nesse mês, nesse boletim, a gente já observa que a taxa de notificação já é de 15%. Então, a gente espera que com
com essas medidas que nós estamos adotando, com as recomendações do Ministério Público, a gente possa erradicar o mais rápido possível novamente o sarampo da cidade de Manaus. Atualmente, são 4.694 casos em investigação nos laboratórios da cidade. Na última sexta-feira, os Ministérios Público e Federal recomendaram a ampliação na campanha de vacinação ao governo do Amazonas e à Prefeitura de Manaus. Entre as principais recomendações, os responsáveis pelos alunos das redes públicas devem ser convocados a enviar os cartões de vacinação das crianças e dos adolescentes para comprovar a imunização. Em caso de omissão, pais podem ser responsabilizados. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. E, complementando essa informação, o governo solicitou no mês passado autorização para a realização de campanha de divulgação visando alertar sobre o surto de sarampo e a necessidade de vacinação. Em razão do período eleitoral, o governo está impedido de realizar campanha de publicidade e, portanto, aguarda a liberação do TRE. O vice-prefeito Marcos Onta, ex-PSDB, aceitou o convite feito pelo governador Amazolino Mendes para comandar a Secretaria da Região Metropolitana de Manaus e informou que deve assumir o posto ainda nesta semana. O aceite de rota foi oficializado após a Câmara Municipal de Manaus autorizar sua licença da vice-prefeitura para assumir o cargo no governo do estado. De acordo com ele, a meta do governo é atender 55 bairros em Manaus com obras de recuperação do sistema viário e envolver 450 trabalhadores em uma mega operação para reformar 10 mil ruas em Manaus. A Secretaria da Região Metropolitana de Manaus terá aproximadamente 150 milhões de reais para este serviço. Marcos Onta revelou que seu principal pedido ao governador Amazolino Mendes de ter autonomia foi atendimento imediatamente pelo chefe do Executivo Estadual. O vice-prefeito ainda sustentou que vai atuar com o mesmo empenho que teve na Secretaria Municipal de Infraestrutura Semif, onde ficou por 11 meses. Polícia. O juiz Celso Souza de Paula, titular da primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, negou o pedido da defesa do delegado Gustavo Sopero para a realização de uma reconstituição dos fatos ocorridos em uma casa de show Porão do Alemão no dia 25 de novembro do ano passado, quando o advogado Wilson de Lima Justo Filho foi morto a tiros pelo delegado. Sopero é acusado da morte do advogado e ainda de tentativa de homicídio qualificado contra Fabiola Rodrigues Pinto de Oliveira, Maurício Carvalho Rocha e Yuri José Paiva Dácio de Souza. Segundo o juiz, não há necessidade de uma reconstituição, pois toda a ação foi registrada em vídeo pelo sistema de câmeras da casa de show. O juiz também considerou desnecessária a elaboração de um croquis ou diagrama do local dos acontecimentos, pois todo o fato foi registrado através de câmera de segurança. E nas filmagens é possível verificar com clareza o ambiente e posição dos objetos que a defesa quer ver no croquis. Também foi realizado um laudo pericial no local de homicídio, no qual consta a descrição do imóvel onde ocorreu o crime, fotografias do local, fotografias das marcas de impacto de projétil, inclusive com medições de altura do solo, fotografias do local em que se encontrou o núcleo de chumbo de projétil disparado por arma de fogo pelo delegado. 6h19. Alberto Peregrini traz as últimas informações de polícia. Muito bem, Paulo Guerra. E foi uma grande ação policial. Várias viaturas da Polícia Militar foram acionadas durante a caçada aos bandidos que tinham roubado um carro para fazer arrastão na área da zona leste da cidade. De acordo com o sargento Gilson Melo, da 27ª SICOM, os suspeitos teriam roubado um HP20 no bairro Novo Aleixo. Daí diante começaram a fazer arrastões. A polícia foi acionada, fez o cerco policial e os bandidos que estavam no carro perderam o controle do veículo e colidiram com uma viatura na área do bairro Jorge Teixeira. A polícia já estava com outras viaturas no local e os policiais conseguiram prender os bandidos que haviam roubado esse HP20 para cometerem assalto na área da zona leste da cidade. Grande trabalho, grande ação dos policiais da 27ª SICOM aí, que por pouco não sofreu um acidente, até quem sabe fatal, devido à batida forte do carro dos bandidos na viatura. Daí a Polícia Militar, os policiais da 27ª SICOM arriscando a vida para proteger a população. Grande ação dos policiais da zona leste da cidade, 27ª SICOM. Operação policial resultou na apreensão de 25 quilos de cocaína pura. 2 homens que estavam praticando crime
que estavam levando essa droga foram presos. Segundo a polícia, o barco vinha de Benjamin Constant, com os entorpecentes, quando foi abordado em Iranduba. Ele rebocava uma balsa repleta de botijas de gás. De acordo com a polícia, o entorpecente, a droga, a cocaína, está avaliada em R$620 mil. Daí, grande quantidade de droga apreendida no barco que vinha de Benjamin Constant e foi apreendido no município de Iranduba. Pronto socorro, 28 de agosto. Uma pessoa vítima de atropelamento deu entrada naquela unidade de saúde, bem como uma outra vítima de agressão física. Já no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, uma pessoa deu entrada, vítima de pauladas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que esse homem está vai e não vai. Ele está no Bico do Urubu. Ele se envolveu numa briga, era assaltante, tem uma ficha suja, está preso, já foi preso várias vezes e dessa vez levou uma paulada e está no pronto-socorro João Lúcio, entre a vida e a morte. Ele tá vai e não vai, está no Bico do Urubu, no pronto-socorro João Lúcio. Também levado pelo Bico do Urubu. Um homem que levou várias facadas pelo corpo deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. As primeiras informações dão conta de que ele está mais para lá do que para cá. As informações dizem de que esse homem que levou essas facadas também tem um passado negro. Ele não é boa pisca, não é flor que se cheire e está mais para lá do que para cá. No pronto-socorro Platão Araújo. Olha a morte! Quase que a goela não aguenta esse negócio dessa faca. Um homem, Paulo Guerra, esse homem levou uma facada na barriga. As primeiras informações dão conta de que ele estava metido numa briga. Se meteu numa briga em um bar por causa de sinuca, ele levou essa facada e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo e está no Bico do Urubu. Tá mais pra lá do que pra cá. É agora. As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, morte no bairro da Raiz. Um homem até o presente momento não identificado teve uma morte misteriosa. Ele morreu com 3 facadas nas costas. As informações dão conta de que esse homem foi atacado por 2 homens. Houve um desentendimento, houve uma briga, eles partiram para a briga e um desses homens que atacou o rapaz que estava caminhando deu 3 facadas nas costas dele. Ele acabou morrendo na hora, não deu tempo sequer de ser levado a um pronto-socorro. Ele morreu na hora, morreu no bairro da Raiz. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 53 exames de corpo de delito. Essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui na concurso 4.749 acumulou estimativa de prêmio para hoje de R$3 milhões. A quadra teve 71 apostas ganhadoras com premiação individual de R$6.251 mais 84 centavos. 5.732 apostadores fizeram o terno e cada um vai receber R$116,44. As dezenas deste concurso 4749 da quina. 05, 43, 46, 62 e 75. Repetindo. 05, 43, 46 62 e 75. A Loto Fácil no concurso 1701 teve estas dezenas sorteadas: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 16,
17, 18, 20 21, e 22. repetindo, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 16, 17, 18, 20 21. e 22. 3 apostas com 15 acertos. Cada apostador vai receber R$ 613.327,73. Eles são de Salvador, de Brasília e São José do Rio Preto, em São Paulo. Com 14 acertos foram 299 apostas ganhadoras com premiação de R$ 1.893,48. Para 13 acertos, os míseros R$20 para 13.531 apostadores, R$20. 12 acertos foram 193.422 apostas ganhadoras. O prêmio fixo, R$ 8. Este prêmio atraente de R$4 para 1.028.141 apostadores. Wins de número, 11 acertos, R$4. 6 horas e 30 minutos. Esportes. Jorginho não é mais o técnico do Vasco da Gama. No fim da noite desta segunda-feira, o clube anunciou de forma oficial a demissão do então comandante da equipe. Valdir Bigode, ex-atacante, atualmente membro da comissão técnica permanente, assume o time de forma interina. O fim da paciência da diretoria vascaína se deu depois da derrota por 1-0 diante dos reservas do Palmeiras no Allianz Parque no último domingo. O treinador ficou apenas 10 jogos à frente da equipe, somou 4 vitórias, um empate e 5 derrotas, o que lhe dá um aproveitamento de 43,33%. O Vasco agora vai atrás de Abel Braga, o outro técnico como o Roger Machado. São os dois preferidos do Vasco da Gama, Abel Braga e Roger Machado. O Internacional manteve a boa fase no Campeonato Brasileiro e venceu por 3-0 o Fluminense nesta segunda-feira no Maracanã. O Fluminense saiu vaiado de campo. Com resultados, gaúchos chegaram a 35 pontos e permanecem na terceira posição, ainda próximo do líder São Paulo, que tem apenas 3 pontos a mais. O Flamengo é o segundo. Já os tricolores cariocas seguem com 22 pontos na nona colocação. Os gols foram de Nico Lopes aos 22 e 46 do primeiro tempo, Jonathan Alves aos 38 da segunda etapa. Na próxima rodada, o Internacional vai receber o Lanterna, o Paraná, no domingo no Beira-Rio. No mesmo dia, o Fluminense vai até Belo Horizonte para enfrentar o América Mineiro. Os jogos de hoje. Às 19 horas, amistoso de vôlei feminino entre Brasil e Estados Unidos. 3 da tarde, na Liga dos Campeões da UEFA, vão jogar Fenerbahçe e Benfica. Às 19h15, Campeonato Brasileiro Série B, Brasil de Pelotas e Avaí. Às 21h30 tem Ponte Preta e Criciúma. Às 21h45, pela Copa Sul-Americana, jogam Nacional e Sol de América. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira após chegar a superar 3,92. As preocupações com a situação monetária da Turquia deixam os investidores com maior aversão ao risco dos mercados globais, em especial nos de países emergentes, destaca a Reuters. A moeda norte-americana subiu 0,82% a 3,8962. Já o dólar turismo era vendido a R$ 4,06. O Ibovespa subiu 1,28%, fechando a 77.496 pontos. Começa o pagamento do fundo PIS/PASEP aos cotistas de todas as idades que não são correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. O montante é de 17,5 milhões de reais. Quem tiver direito ao saque pode ir até as agências dos dois bancos. Para os correntistas desses bancos que estão com o cadastro atualizado, os pagamentos começaram a ser feitos em conta corrente na última quarta-feira. O fundo PIS/PASEP começa nesta terça-feira o pagamento a 17,5 milhões de cotistas. Os economistas do mercado financeiro elevaram de 4,11% para 4,15% sua previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, desse ano. A estimativa está no mais recente boletim de mercado, também conhecido como relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. O Instituto Nacional do Seguro Social cancelou 78,9% dos auxílio-doença e 29,3% das aposentadorias por invalidez que passaram por perícias médicas nos 2 anos de pente fino, informou o órgão nesta segunda-feira. As revisões já geraram uma economia de 10,3 bilhões com os auxílios-doença.
O BNDES registrou no primeiro semestre deste ano lucro líquido de 4,76 bilhões de reais. O resultado, que é o melhor desde 2014 para os primeiros 6 meses do ano, representa uma variação de 253,9% na comparação com o mesmo período de 2017, quando registrou 1,34 bilhões de reais. No segundo trimestre de 2018, o BNDES alcançou lucro de 2,69 milhões de reais. 6 horas e 39 minutos. O socorro financeiro do governo federal ao pagamento de dívidas de estados e municípios com a União terá um impacto de 90,3 bilhões nas contas públicas ao longo de 3 anos, de 2017 a 2019. O valor corresponde a quase 2 vezes o que foi gasto em investimento em 2017, cerca de 46 bilhões, algo crucial para a retomada da economia. As informações da Secretaria do Tesouro Nacional constam de relatório de auditoria da dívida pública do Brasil, realizada pelo Tribunal de Contas da União. Segundo os técnicos responsáveis pela apuração, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Alagoas e a cidade de São Paulo respondem por cerca de 90% desse rombo. A Zika chegou ao Brasil proveniente do Haiti, segundo indicou um novo estudo genético divulgado pela Fiocruz em Pernambuco, que rastreou os caminhos da doença. De acordo com os pesquisadores militares brasileiros que participaram da missão de paz no país caribenho, e imigrantes que vieram para o Brasil podem ter trazido o vírus. O estudo foi publicado no International Journal of Genomics. 6 horas e 40 minutos. A partir de hoje, o sinal digital estará implantado em mais 4 capitais: Macapá, Porto Velho, Palmas, no Tocantins, e Cuiabá, no Mato Grosso, e em mais 10 cidades próximas. Em Rio Branco, no Acre, Boa Vista, em Roraima, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e outros 4 municípios. As transmissões analógicas serão desligadas gradativamente até o dia 31 de outubro, quando serão encerradas. O presidente Michel Temer estuda editar uma medida antes da eleição para facilitar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. A ideia é possibilitar que o condutor mantenha o mesmo documento até completar 55 anos, com atualizações esporádicas apenas dos exames médicos. O texto está em análise do Ministério das Cidades, que está elaborando um estudo sobre o tema por meio do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, e ainda não chegou formalmente ao Palácio do Planalto. O ministro Dias Toffoli, que assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal no dia 13 de setembro, enviará ao Congresso proposta para acabar com os feriados que só existem para o Judiciário. Pelo menos 3 deles devem ser extintos: o de 11 de agosto, em comemoração ao dia da criação dos cursos jurídicos no Brasil; o de 1º de novembro, dia de Todos os Santos; e a Quarta-feira Santa para juízes federais. A Páscoa começa neste dia da semana e vai até o domingo. Bombeiros começam a controlar grandes incêndios na Califórnia. O clima colaborou no final de semana, mas temperaturas devem voltar a subir nos próximos dias. O maior incêndio da história do estado, Mendocino Complex, já está 70% contido. Os insurgentes talibãs assumiram o controle de uma base militar na região norte do Afeganistão após combates que mataram 14 soldados e fizeram dezenas de prisioneiros. Várias pessoas ficaram feridas quando um carro atingiu no início da manhã desta terça-feira as barreiras de segurança do lado de fora do Parlamento Britânico, informou a Scotland Yard, Polícia Metropolitana de Londres. O motorista do veículo foi preso logo após o incidente, que aconteceu pouco depois das 7h30 da manhã, 3 horas e 30 minutos da madrugada de hoje, hora de Brasília, lá no centro de Londres. A polícia disse que nesse estágio das investigações ainda não se sabe se o incidente estaria ligado ao terrorismo. A ex-funcionária da Casa Branca, Omarosa Neumann, prometeu nesta segunda-feira divulgar novas gravações feitas durante seu período no governo de Donald Trump. No domingo, ela revelou na TV um áudio do chefe de gabinete John Kerry comunicando sua demissão em dezembro do ano passado, gravado em uma sala onde é proibido o acesso de dispositivos eletrônicos. Nessa segunda, a Omarosa voltou à emissora NBC e apresentou outra gravação, desta vez onde supostamente conversa com o presidente Trump, que parece surpreso ao saber que ela foi afastada de seu cargo. Ela disse que ele sabia. O ex-arcebispo australiano Philip Wilson, condenado a 1 ano de detenção por encobrir abusos sexuais contra crianças, não irá para a cadeia após um juiz lhe conceder nesta terça-feira progressão para a prisão domiciliar.
Hoje, o juiz Robert Stone anunciou que Wilson não precisará cumprir a pena na prisão diante de sua idade avançada e das más condições físicas e mentais. A Igreja Católica Venezuelana denunciou nesta segunda-feira que nas instâncias do poder está se instalando uma espiral de violência repressiva para quebrar a dissidência ao governo do presidente Nicolás Maduro. Os bispos pediram ao governo que deixe de reprimir e que atenda ao povo em suas necessidades em meio à grave crise econômica que afeta a Venezuela, com hiperinflação e escassez de alimentos, remédios e todo tipo de bens básicos. Perseguir, submeter e julgar arbitrariamente é o componente que se observa, enquanto há uma multidão de pessoas precisando de alimentos, medicamentos, luz elétrica, transporte público, gás, salários dignos e fim da inflação, destaca o comunicado da SEV. A igreja pede ainda que se respeite todos os direitos dos detidos e isso exclui, desde logo, não apenas qualquer tipo de tortura e tratamento cruel, desumano e degradante, mas também as condições de reclusão em situação de isolamento, a completa impossibilidade de comunicação e a falta de contato com outras pessoas. 6h44. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, pediu responsabilidade às lideranças que estão à frente da Marcha do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, que pretende reunir 5.000 pessoas em Brasília para acompanhar o ato de entrega do registro da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, marcada para esta quarta-feira no Tribunal Superior Eleitoral TSE. Jungmann avisou ainda que, caso ocorram excessos, as forças de segurança entrarão em operação para conter os manifestantes. Temos um estado de preparo de engajamento destas forças, declarou o ministro. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta segunda-feira que a decisão da Corte de incluir no orçamento de 2019 o reajuste de 16,38% para os ministros é uma reposição do poder aquisitivo. Atualmente, em R$ 33.700, o salário dos ministros do STF serve de base para magistrados de todo o país e poderá ultrapassar R$ 39.000 a partir do ano que vem. O candidato a presidente da República pelo PSL, deputado federal Jair Bolsonaro, disse ontem que Valdelice Santos da Conceição, assessora lotada no gabinete dele na Câmara, pediu demissão. A assessoria de imprensa da Câmara confirmou a exoneração. Segundo Bolsonaro, a assessora decidiu se demitir depois de o candidato a presidente pelo PSOL, Guilherme Boulos, ter levantado o assunto no primeiro debate deste ano entre presidenciáveis na TV Bandeirante na última quinta-feira. Na ocasião, Boulos questionou o rival. É importante que o Brasil saiba quem é Val Bolsonaro. A pergunta de Boulos se baseou em uma reportagem de 11 de janeiro do jornal Folha de São Paulo, na qual Val é apontada como fantasma. Embora funcionária da Câmara, trabalhava como vendedora de açaí em um estabelecimento comercial em Angra dos Reis. Nesta segunda-feira, o jornal voltou ao local e encontrou vendendo açaí durante o horário de expediente da Câmara. Ela confirmou a reportagem que trabalhava para o gabinete de Bolsonaro. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, admitiu nesta segunda-feira que recebeu 5 milhões de reais de um dos maiores fornecedores do estado no governo dele. Cabral disse que era Caixa 2, mas um ex-secretário dele desmentiu. Sérgio Cabral falou primeiro, Sérgio Cortez depois, mas apesar de responderem praticamente as mesmas perguntas, não deram as mesmas respostas. O Tribunal Superior Eleitoral e a Advocacia Geral da União fecharam um acordo ontem para cobrar de políticos cassados as despesas com eleição suplementar. Pelo acordo, o TSE informa na AGU quando organizar um novo pleito. A Advocacia Geral, então, moverá ações judiciais cobrando do político ressarcimento aos cofres públicos. As eleições suplementares são convocadas quando o eleito teve o mandato cassado pela Justiça ou registro de candidatura indeferido. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, determinou nesta segunda-feira a prisão dos ex-executivos da empreiteira Mendes Júnior, Sérgio Cunha Mendes, Rogério Cunha Pereira e Alberto Elísio Vilaça Gomes para cumprimento de pena. Os três tinham sido condenados por Moro em novembro de 2015. Eles recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, e tiveram a pena aumentada na segunda instância. Sérgio Moro também aceitou denúncia contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e outras 9 pessoas nesta segunda-feira. É a primeira vez que Mantega vira réu na Lava Jato.
Moro rejeitou a denúncia contra o ex-ministro Antônio Palocci. A Câmara tem segunda semana de esforço concentrado, mas a expectativa é de quórum baixo. Os deputados podem votar projeto que dá desconto no litro do diesel. E a mesa diretora deve discutir cassação de Maluf. O Senado não tem sessão marcada por causa da campanha eleitoral. Rosa Weber toma posse hoje na presidência do Tribunal Superior Eleitoral e comanda tribunal nas eleições deste ano. A ministra do STF assumirá o cargo no lugar de Luiz Fux. Ex-professora da PUC, Rosa entrou na magistratura em 1976, tem perfil discreto e integrou o Tribunal Superior do Trabalho. Mais de 147 milhões de eleitores estão aptos para votar nas eleições de outubro. A região norte é que possui o maior percentual de eleitores jovens do país e a sudeste é que tem mais velhos, apontam dados do Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, o nordeste se destaca na proporção do eleitorado feminino. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, espera apresentar até o fim do mês a minuta de uma nova resolução para aumentar a transparência na variação dos preços de derivados do petróleo no Brasil. Segundo o diretor da ANP, Décio Odoni, entre as medidas estudadas está a proibição da antecipação dos reajustes. As alterações passariam a ser divulgadas necessariamente em tempo real. Além disso, a ideia não é permitir que as empresas fixem uma periodicidade para a divulgação dos preços e determinar que os dados sejam divulgados para cada ponto de venda. A proposta deverá ser submetida a uma consulta pública antes de ser aprovada pelo órgão. A expectativa é de que todo o processo seja concluído até o final de setembro, quando as regras definidas passariam a vigorar. Segundo Odoni, a resolução deverá trazer regras para os variados agentes da cadeia produtiva do setor do petróleo, incluindo produtores, distribuidores, importadores e postos de combustível. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Moro aceita denúncia contra Guido Mantega e livra Antônio Palocci. A Folha de São Paulo estampa. Bolsonaro demite a assessora fantasma e diz que o crime dela foi dar água a cachorros. O Estado de São Paulo. Após polêmica, a PM do Paraná retira termo masculinidade como requisito para concurso. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Sequestro termina em perseguição, tiroteio e 2 mortes na Asa Sul. O valor econômico. Dólar fecha perto de 3,96, tensão na Turquia. Estado de Minas. Preço da gasolina cai e álcool tem maior queda do ano em BH. Jornal do Comércio, no Recife. Polícia Federal investiga o rompimento de canal de transposição em Pernambuco. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia prende mais 2 suspeitos de participar de chacina em Sapiranga. Um continua foragido. Porto Alegre, 0 hora. Moro manda prender ex-diretores de empresa investigada na Lava Jato. Brasil Econômico. Estimativa para a inflação sobe e chega a 4,15%, aponta boletim Foco. Edições impressas locais. A crítica. Patrimônio dos candidatos. Eleição tem ricos e pobres. Em tempo. Mulher de deputado ganha licitação sob suspeita. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e Itamar Jardina. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.